É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo, canal Inteligência em Cima da Mídia. Quero começar agradecendo muito especialmente os nossos convidados hoje aqui, o Paulo Porto, que vai participar com a gente do debate, está aqui. A presidenta do partido, né, do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, que aceitou de pronto, né, participar com a gente aqui, um canal pequeno, um canal humilde, o que mostra que interesse do partido fortalecer esse tipo de mídia. Agradecer, Gleisi, toda a sua assessoria, que nos tratou muitíssimo bem, desde o pessoal aqui do Paraná, né, que encaminhou. Então, agradecer você e a sua assessoria, agradecer todo mundo que já entrou aqui, já está falando com a gente, que vai entrar ainda, pedir, que é muito importante, né, Paulo, compartilhar o link da live para a gente poder falar para mais pessoas e pedir para a galera também se inscrever no canal, que a gente vai aumentando, fazendo crescer o bolo. Já vou passar para vocês, então, fazer as considerações iniciais para a gente iniciar. Pode começar por você, Paulo. Bom, primeiro, um grande prazer estar aqui com a Gleisi Hoffmann, com o Magrão. Sem som. É um debate... Tá sem som? Alô? Tá sem som? Tá ouvindo o Paulo ou não, Gleisi? Não? Não tá te ouvindo, Paulo. Não sei, acho que você vai ter que entrar de novo, sair e entrar outra vez. Faremos isso Será então. que é problema da entrada? Pode ser, pode ser. Então, passo para você, Gleisi, até o Paulo sair e entrar novamente. Tá ok. Bom, primeiro, boa noite, Magrão. Boa noite a todos que estão acompanhando aí essa live. Eu, Magrão. Boa noite, Paulo Porto, nosso grande companheiro. Para mim é um prazer muito grande estar falando com você e falando com o pessoal que te segue nas redes sociais. Nós estávamos comentando agora, antes de iniciarmos aqui a nossa live, a nossa conversa, que o Magrão surgiu essa ideia, né, do canal Inteligência lá na vigília Lula Livre, da militância que nós fizemos pela liberdade do presidente Lula, da importância de ter alternativa para falar com as pessoas, porque a gente só tinha a grande mídia batendo, criminalizando Lula, falando coisas ruins, e pouco espaço para a gente defender, colocar a nossa narrativa, a nossa defesa. E acho que a iniciativa que vocês tiveram lá e que agora se coloca aí como uma alternativa na comunicação em Cascavel, na região oeste, aliás, pega no Brasil inteiro, no mundo, né? Quem quiser assistir, mas obviamente que aí da terra, do oeste, é muito importante. Então, eu queria te parabenizar, e parabenizar o pessoal que te segue também, porque é isso que nós temos que fazer, defender a democracia, fazer o debate, ocupar os espaços, e a internet, as redes dão essa oportunidade para nós. É claro que também dão muita dor de cabeça, né? Muita crítica, muita fake news, ou seja, é um ambiente inóspito, mas eu acho que a gente tem que atuar nele para levar a nossa mensagem, o que nós acreditamos, aquilo que nós estamos fazendo. Então, é um prazer estar com você, Magrão, e um prazer muito grande, Paulo Porto, estar com você. Passo para você, Paulo. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui com o Magrão, com a Gleisi, nosso presidente estadual. E, inicialmente, queria agradecer, fazer um agradecimento, Gleisi Hoffmann, porque aquela emenda parlamentar que você enviou aqui para Cascavel, para atender o Salão Comunitário de Santa Cruz, já está no caixa do município, já estamos trabalhando com isso. E queria aproveitar esse momento, né, que é mais raro, né, da gente poder falar e se ver. Estou aproveitando essas lógicas da internet, esses novos espaços, para te agradecer. E já iniciar, não sei se eu já posso ela iniciar perguntando, Magrão? Iniciar, aproveitando a presença da Gleisi Hoffmann, perguntando para a nossa presidente, para a nossa deputada federal, coisas que eu acho que todos estão querendo perguntar e debater, né? Nós estamos vivendo você sabe bem disso, claro, 3 crises sobrepostas. Uma crise sanitária, Covid-19, uma crise econômica, que já vem há 4 anos, agora agravada, e agora uma crise profunda institucional, dessa irresponsabilidade desse nosso governo federal na figura de Jair Bolsonaro. Como é que o PT está vendo isso e como é que as bancadas de caráter progressista, em especial o PT, vem fazendo em nível nacional para poder combater essa crise, em especial na questão da rede da proteção social? Bem, quero cumprimentar a Gladys, que entrou aqui para nos assistir, a nossa presidenta do PT, também a companheira Wanda, lá dos professores. Prazer ter vocês.
Ou seja, nós estamos com uma crise sistêmica no Brasil, né? Eu diria que é uma crise no mundo, é uma crise do modelo neoliberal que nós temos na economia, que não deu conta de enfrentar uma crise sanitária, uma crise na área de saúde. Isso demonstra bem o que está acontecendo com o papel dos estados no sentido de estados nacionais, né, e estados públicos, enquanto setor público. O Brasil apostou contra o seu Estado, apostou contra as políticas públicas, apostou no desmonte, na retirada de direitos, desde o golpe da Dilma. Aí chega uma pandemia como essa, uma crise grave, não tem instrumentos suficientes para fazer um enfrentamento, né, que dê resultado, proteja o povo e que dê resultado para a saída da crise. E proteger o povo tanto no aspecto da saúde, como no aspecto da economia, da renda, do trabalho, do salário, né? Então, ou seja, nós ficamos com poucos instrumentos por conta desse ataque neoliberal. Mas, ainda assim, é o Estado que está fazendo frente a isso, é o Sistema Único de Saúde. Quero aqui fazer uma homenagem a todos os profissionais do SUS que têm enfrentado essa pandemia, têm enfrentado esses problemas todos, né, com muita dedicação, com heroísmo até, né, pelas falta de recurso e condição, e tem ajudado a população. Porque fora, num país como o Brasil, fora o Estado, se ele não estiver forte, não estiver com condições para proteger o povo e para também ter saídas para a crise, apontar caminhos para o desenvolvimento do país, nós não temos alternativa. Então, o que nós estamos vendo é que esta pandemia, essa crise sanitária, colocou em xeque o sistema liberal, ultra-neoliberal do capitalismo atual. Então, e isso no mundo, tanto que tem economistas liberais já dizendo que nós temos que rever esses conceitos. Ou seja, tem que fortalecer o Estado, tem que proteger, tem que gastar agora para que a gente possa sair da crise. Então, acho que isso é uma das principais constatações que a gente tem. E, obviamente, o restante da crise no Brasil é a crise política, né? Porque, além de a gente estar com esse sistema do neoliberalismo em xeque, não dando resposta para as pessoas, não dando resposta para o povo, não dando resposta para o país, ainda nós temos um governo no país, né, de linha política ideológica de extrema-direita, um presidente que não tem capacidade e condições de coordenar, de proporcionar uma união do país para enfrentar a crise, muito pelo contrário, ele o tempo todo está disseminando intrigas, está brigando, não tem capacidade, não tem projeto para proteger a população. Aposta no caos, porque na cabeça dele é o caos que vai fazer com que ele possa se tornar aquilo que ele sempre quis ser, um ditador. Então, isso é muito, muito preocupante. Ataca as instituições, né, e coloca a vida do povo em risco, faz com que as pessoas tenham que decidir, elas, entre se expor ao risco do vírus ou se expor ao risco do desemprego. É incapaz de operar o Estado para proteger a vida e para proteger os direitos. Esses R$600 que estão sendo pagos agora do seguro emergencial, isso foi uma articulação dos partidos de oposição. O PT, inclusive, apresentou a proposta, que era de um salário mínimo. Ele queria dar R$200, conseguimos articular na Câmara para chegar a R$600, e ainda assim ele coloca toda a sorte de dificuldades para pagar. Exige uma série de coisas que não estão na lei, ou seja, ele não tem preocupação com as pessoas. Basta ver que, quando perguntaram para ele sobre mortes, ele falou, e daí? Sou Messias e não faço milagre. Sequer tem empatia, solidariedade. Então, é muito triste o que nós estamos vivendo. Temos que enfrentar isso, e a saída política, eu não tenho dúvidas, é tirar esse presidente da República, é tirar esse governo que está aí, que não dá conta de fazer uma travessia do Brasil para que a gente possa, lá na frente, nos reerguer. Muito bom. Gleisi, eu estava lá em Curitiba no dia que o Lula chegou, e agora eu assisti também, de camarote, a chegada do Sérgio Moro para prestar o depoimento, né? E aquilo me bateu um sentimento estranho, sabe? E eu me lembrei das muitas vezes que o Lula, sabiamente, né, com toda a sabedoria que lhe é peculiar, não ameaçar o Moro, mas
dizer para ele com muita serenidade que um dia a coisa se viraria contra ele. Eu queria que você comentasse essa ironia do destino ao colocar o Moro numa situação como essa nesse momento. A gente sabe que a gente está escolado, a gente tem muitos pés muito atrás, a gente está muito desconfiado da política brasileira e da justiça também, que isso tudo pode acabar em pizza, como está bem explicitado em alguns canais, algumas mídias já têm publicado, inclusive o depoimento do Moro hoje, que ficou 8 horas para não dizer nada, né? Mas como foi para você ver o Moro entrar na Polícia Federal para prestar um depoimento de 8 horas? Não tem preço, né, Magrão? Não tem preço. Tem coisas que não tem preço, essa é uma delas. E isso também é uma prova contundente contra os terraplanistas. O mundo é redondo, dá voltas, né? E volta. Então, o Moro tá agora começando a provar do próprio veneno. A entrevista que ele deu hoje segue a linha que ele sempre seguiu nas investigações do Lula, sem nenhuma prova, né? Apenas falas, né? Dizer que ele disse que não tinha provas, mas estava relatando fatos ali. Mas uma coisa muito importante, né? Ele reconheceu que o telefone foi hackeado e por isso que ele começou a apagar mensagens. Então, se ele reconheceu que o telefone foi hackeado, isso quer dizer que as mensagens que foram noticiadas pelo Intercept, né, pela Vaza Jato, eram verdadeiras, eram legítimas. Então, isso também faz com que ele agora tenha que responder a uma outra acusação, né, de que, de fato, ele armou para o presidente Lula, ele articulou, ele forjou situações e condenou o Lula por convicções. Então, isso é muito importante, né? E o depoimento, de fato, não diz nada com nada, um vazio, né? Fala que, desde março, ele disse que recebia pressões maiores, não desde início de março, deixou para sair em abril, ou seja, pelo menos prevaricou nesse período, porque ele, como ministro, já tinha que, ao receber pressão, tinha que ter denunciado. Além disso, quando ele fez o próprio depoimento para a imprensa, ele disse que pediu uma benesse para o Bolsonaro, coisa que não existia em lei, ilegal e imoral, que era um seguro, né? Um auxílio financeiro para a família dele se acontecesse alguma coisa com ele. Isso não existe na legislação brasileira. Nenhum ministro tem isso, nem presidente da República. Então, ou seja, eu acho que o Moro está bem enrolado. Ele vai ter que dar muitas explicações aí sobre tudo isso. Não vai ser fácil para ele explicar o que aconteceu, né? Ou seja, se apagou as mensagens, ele apagou por quê? Do que ele tinha medo? Né? Se ele não tivesse medo de nada, ele falou alguma coisa errada, ele se comprometeu com alguém, então o que tinham nessas imagens para ele apagar porque ele não queria que um hacker visse? São muitas perguntas que ainda vão ter para o senhor Sérgio Moro. Eu acho que ele acaba de entrar numa área em que ele colocou muita gente de forma incorreta, né, sem provas, para fazer fama. Vamos ver se ele aguenta o tranco. Muito bom. Antes de passar para você, Paulo, fazer mais uma pergunta, quero agradecer o pessoal do coletivo Conexão Petista, do Twitter, pessoal muito bom, muito engajado, Gleisi. Eu conheço. Um pessoal muito bacana, que a gente teve o prazer de se trombar aqui nesse mundo virtual, e eles têm sido, assim, fantásticos com a divulgação do canal, com a divulgação das lives. Então, muito bacana. Parabéns para todo mundo pelo desprendimento e pela garra. Passo para você, Paulo. Legal. E pegando um pouco a fala da Gleice sobre o Sérgio Moro na Polícia Federal, como as pessoas têm comentado aqui na nossa live, né? O mundo não dá volta, capota, né? E o Moro vai ter que fazer uma coisa que ele não é muito afim, né? Vai ter que apresentar prova, né? Porque o Moro está acostumado a não apresentar prova nenhuma, né? Fazer esse discurso vazio, que a gente conhece o Moro, e óbvio, e aí você vai ter... Então, nesse caso, ele vai ter que achar outro juiz como ele, né? Para ver se ele consegue apresentar as provas que ele falou que tem. Bom, mas o que eu queria falar com a presidente a gente tem assistido de maneira assustadora esses devaneios do Bolsonaro na perspectiva de um golpe militar. Ele tem falado isso descaradamente várias vezes, né, de fechar o STF, fechar o Congresso Nacional,
ele tem falado que as forças militares estão do lado dele, ele tem flertado com o fascismo de maneira escancarada já há um bom tempo. E eu queria perguntar para a deputada Gleice Hoffmann como é que vocês têm visto isso, e se já não é hora, eu acho que já passou da hora, mas já não temos condições de, nessa perspectiva, de maneira mais consolidada, de maneira menos afoita, já entender que é necessário o impedimento desse presidente, porque é um presidente que não só é antidemocrático, como ele joga contra a democracia em todos os níveis, como jamais nós imaginávamos, né? E claro que ele está no momento em que não tem mais tanto a blindagem da mídia nacional. Ele está num momento mais fragilizado. Eu queria que a deputada comentasse um pouco nesse sentido, como é que ela vê isso, né? E como é que as bancadas do campo progressista, PT, PCdoB, PSOL, a Rede, vem se movimentando nesse sentido. Quero cumprimentar a Suzy, que entrou aqui me mandando um abraço, a Cris Sayuri também, sempre me acompanhando. Cris, olha, Paulo, para processar o Moro não faltam crimes nem instrumentos. Ele já praticou crime de responsabilidade, que é exatamente isso que você falou, um atentado contra a Constituição, as instituições e a democracia. Ele já praticou crime comum, um atentado contra a saúde pública, contra a vida do povo, né? Expondo todo mundo, indo em manifestação. E ele já praticou crime eleitoral. Nós temos 4 ações na Justiça Eleitoral. Os instrumentos para processar o Moro também nós temos, que é o impeachment, é o próprio crime comum com notícia-crime no STF e os processos do Superior Tribunal Eleitoral. Agora, ele é um presidente da República, então faltam as condições políticas e institucionais, porque o impeachment, por exemplo, é um julgamento político. Você tem que ter o crime, você tem o processo, mas você tem que ter a base política, a vontade política de processar o presidente para poder acontecer. Então, essas condições elas estão se construindo pela própria postura de Bolsonaro, que cada vez mais atenta, cada vez mais se incrimina, e também pelas condições políticas que vão se formando. A opinião pública começa a tirar apoio do Bolsonaro, né? Você não faz um impeachment sem ter apoio da opinião pública. Então, se um presidente tem aprovação da população, você não faz impeachment. Bolsonaro ainda está lá com seus 28%, 30% de aprovação. Mas a gente vê que isso já começa a cair e começa a refletir no mundo político, ou seja, as pessoas estão querendo já partir para uma ofensiva em cima de Bolsonaro. Na questão judicial, na notícia crime, é a mesma coisa, porque ao Ministério Público aceitar ou fazer a denúncia e o Supremo aceitar, vem para a Câmara autorizar. Então, da mesma forma, tem que ter um entendimento político para isso, né? E na Justiça Eleitoral não é um entendimento político, é fático, criminal, é prova, mas também, ultimamente, a nossa justiça, né, não só eleitoral, em setores da justiça, anda bem politizado. Então, ou seja, está se formando as condições para que tenha um processo de Jair Bolsonaro. Esse é o entendimento da oposição. Alguns partidos entraram com pedido de impeachment. O PT não entrou, não é porque não apoia o impeachment, mas nós achamos que, além do partido, tem que ter entidades da sociedade civil, tem que ter juristas, ou seja, gente que tenha peso e que tenha condições de, digamos, sensibilizar o parlamento para fazer isso, né? Uma força política. Então, a gente tem trabalhado nessa articulação. E queremos, junto com isso, que tenha uma saída popular para esse desfecho, né? Que não seja uma saída por cima, porque geralmente impeachment é por cima. Assume o vice, faz um acordo com as forças políticas do Congresso, majoritariamente conservadoras, e continua muitas vezes com a mesma pauta. Então, eu acho que a gente tem que ajudar e dar as condições para que isso aconteça. E ter também uma saída pelo povo, que é aprovar uma emenda constitucional, uma PEC que tem lá, do Henrique Fontana e do Paulo Teixeira, 2 deputados petistas, que prevêem que, afastado do presidente da República por qualquer instrumento, em 90 dias convoca-se a eleição, se ele tiver antes de 6 meses para acabar o seu mandato. Então, é isso que a gente tem procurado construir, articular, e tem feito isso junto com os partidos de oposição. Muito bom, Gleice. Dentro aproveitar a pergunta do Paulo, e eu preciso que você fale como um complemento para esse debate sobre o impeachment do Bolsonaro. A pandemia, nesse sentido, o impedimento de ir para a rua, de fazer movimento de massa, que é bem
a espinha dorsal do embate que o PT faz, né? PT sem rua parece que falta um pedaço, falta alguma coisa. A pandemia, então, nesse contexto, tem atrapalhado esse possível e necessário enfraquecimento do Bolsonaro, dessa base social bolsonarista? Eu acho que a pandemia, com certeza, ela limita muito os atos políticos, né? Essa articulação de rua, dos movimentos sociais, das comunidades, porque a gente tem uma responsabilidade, nós não vamos mandar as pessoas ir para a rua, né? Ficar em grandes aglomerações, correr o risco de pegar o vírus, que não é o que o Bolsonaro tem, ele manda fazer, ele vai. Né? Eu tenho plena certeza que o Bolsonaro pegou o vírus, por isso que ele não quer mostrar o exame. Foi lá, pegou o vírus e começou a abraçar todo mundo, ia para as manifestações, passear aqui em Brasília, passear nos lugares, ou seja, é um total irresponsável, inconsequente, é um genocida. Né? A ONU está considerando o Bolsonaro genocida. Nós não vamos fazer isso, então a gente tem que articular pelas redes sociais, articular via telefone, conversar, articular na política, não tenho dúvidas que isso, do ponto de vista de construção da força política e das condições, atrapalha bastante. Então, agora vamos passar para um outro tema que eu acho muito pertinente nessa conjuntura, Gleisi, que são as alternativas que o PT apresentou no Congresso Nacional para solucionar os problemas da crise. Eu sei que você tem falado muito desse assunto, dos projetos que o PT e o coletivo de especialistas estudou e vocês estão se apropriando e apresentando no Congresso. Queria que você falasse um pouco desses planos todos, esses projetos todos que foram apresentados e que estão ainda em debate no Congresso. Bom, Magrão, Paulo Porto, nós governamos esse país, né? Conhecemos o Brasil, conhecemos a realidade do povo brasileiro, fizemos vários programas, ajudamos muito a população, principalmente o povo mais pobre. Então, nós temos obrigação de, num momento como esse, oferecer saídas, dizer, olha, pela nossa experiência, o que nós já fizemos, achamos que é por aqui. Obviamente que o Congresso ou o governo aceitam se quiserem, o governo nunca quer, mas o Congresso tem tido um pouco mais de protagonismo. Então, desde o início dessa crise, nós reunimos os nossos ex-ministros da Saúde, nós temos aí 4 ex-ministros que a gente tem bastante contato, né? O Temporão, o Padilha, o Quioro e o Humberto Costa, junto com eles uma equipe de técnicos, né, do nosso setorial de saúde do PT, também do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, que é feito pela Fundação Perseu Abramo, e estamos acompanhando a pandemia para e passo e propondo medidas na área de saúde, desde liberar os recursos do SUS, quantificar a necessidade de leitos, questão de equipamentos que precisam, os respiradores, assessorando os nossos governadores, prefeitos, e também atuamos na área do legislativo, aí com muitos projetos que tem na área de saúde, como, por exemplo, de fila única, entrar na fila de leitos, os leitos públicos e privados, não ficar só o privado só para os ricos, para quem tem dinheiro, não entra todo mundo na fila, né? Não pode ficar só os leitos do SUS, que são insuficientes nessa crise, mas também projetos de proteção de renda. Então, por exemplo, o projeto, como eu disse, desse seguro emergencial foi um projeto do PT, que daí nós levamos para a oposição, discutimos na Câmara, era de um salário mínimo, acabou virando R$600, mas que eu tenho certeza que, pela experiência que a gente teve já com inclusão, com o próprio Bolsa Família, é plenamente factível, inclusive a operacionalização. Mas que Bolsonaro joga contra, cria dificuldade, quer pôr, inclusive, a culpa em cima do pessoal da Caixa, né? O pessoal da Caixa tem se dedicado muito para atender, mas não depende deles a liberação, depende do governo, que fica criando entrave. Apresentamos também um projeto para proteger salário e proteger emprego, né? O governo entrar bancando o salário de quem ganha até 3 salários para as micro, pequenas e médias empresas. Depois disso, banca 75, dá um crédito para as empresas para que elas tenham capital de giro, possam lá na frente sair da crise. Colocamos o projeto também de proteção da agricultura familiar, dos agricultores, do pessoal que não tem relação empregatícia. Enfim, foram uma série de propostas que nós apresentamos na Câmara. O PT foi o que mais apresentou projetos para a gente estancar a crise e poder enfrentá-la. E também fazemos parte hoje da rede de solidariedade, que vamos precisar de todo mundo,
uma rede em que nossa militância está atuando nas comunidades, na arrecadação de alimentos, de donativos, mas também de solidariedade emocional, né? As nossas mulheres têm feito o emocional, a solidariedade de dizer, olha, quem é vítima de violência, recorra, né? Uma solidariedade de vizinhança. Então, tudo isso o PT tem apresentado, tem feito para tentar ajudar, né? A Gladys me lembra ali a questão do seguro emergencial. É verdade, o Bolsonaro queria só R$200, né? R$200. A gente brigou muito para ter R$1.000, que era o salário mínimo, conseguimos passar 600, e eu tenho certeza que isso faz uma diferença imensa na vida das pessoas. Já passo para você, Paulo. Vamos lá. Eu queria, então, aproveitar para agradecer... Olá. Então, os companheiros que estão compartilhando, que estão assistindo a live, os companheiros de Cascavel, em especial nossos... Eu não estou ouvindo você, Paulo Porto. Ah, como é que eu faço, Magrão? E agora eu não ouço o Magrão. Eu vou entrar e sair de novo, então. Tá, então vamos tocando aqui, Gleice. Vamos tocando. Aliás, eu não estou ouvindo nenhum de vocês. Não sei o que aconteceu aqui. Meu áudio... Eu acho que então, você... Não sei se isso prejudica você o áudio, não mas me eu não ouve. estou ouvindo. Eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente. Talvez eu então. tenha que sair e entrar de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Isso. Enquanto isso, eu queria aproveitar e tá agradecendo as pessoas que estão aqui na live, em especial nossos pré-candidatos aqui de Cascavel, a companheirada que nesse momento difícil está colocando à disposição, né, sua militância, como a Luzia Alves, como o Cirineu, como o Roberto Leal Americano, como a Daiane e tantos outros aqui que vêm no debate, né, lutando por um país melhor, um município melhor. Agora sim, Gleice, está nos ouvindo? Sim, agora estou. Então, eu estava agradecendo os companheiros aqui da nossa live, mas eu queria te fazer uma pergunta, voltando a esse debate do que nós temos feito para tentar superar essa crise, em frente a um governo que você falou a palavra correta, é um governo genocida, criminoso, que nós temos hoje à frente do Planalto. Como é que está o debate, que é um debate, uma bandeira cara para nós da esquerda, e talvez agora, claro, se nós tivéssemos o privilégio, né, de termos ganho as eleições com a Haddad, nós estamos em outro momento político, não tenho dúvida que seria a grande bandeira nossa nesse momento, em que a pandemia, de certa maneira, ela recoloca de maneira contundente a necessidade do Estado e de políticas públicas. Na Argentina, o Alberto Fernandes tem feito isso de maneira primorosa, né? Inclusive debatendo taxação das grandes fortunas, auditoria da dívida pública. Como que está esse debate no Congresso Nacional da taxação das grandes fortunas? Tem se falado da dívida pública, porque o momento é agora. Claro que nós temos uma correlação de forças que não é boa no Congresso, né? Mas, independente disso, está contundente para a população brasileira que quem vai nos salvar dessa pandemia é exatamente o Estado fortalecido. Como é que está esse debate, Gleice Hoffmann? Congresso Nacional. O Congresso não é muito afeito a tributar grandes fortunas. Sim. De fato, o Congresso tem assumido, Paulo, um papel melhor, mais protagonista aí para sair da crise. Aprovamos essa renda emergencial, aprovamos alguns outros projetos que foram importantes, mas ontem, por exemplo, na PEC do orçamento de guerra, foi aprovada uma autorização para o Banco Central socorrer o mercado secundário de títulos, né? Mercado de títulos dos bancos. Ou seja, sempre o Congresso põe um pezinho para ajudar os bancos. É uma coisa impressionante isso. O sistema, né, o establishment financeiro, o establishment social coloca isso, político. Então, vai lá e ajuda os bancos. Então, vamos recolher, o Banco Central pode comprar títulos do mercado secundário para ajudar o sistema financeiro. Aí eles dizem que é empresa. Empresa nada, empresa é mercado primário. Então, isso é muito ruim. Mas hoje, por exemplo, nós estamos ajudando, votando uma matéria para ajudar estados e municípios. Só que lá no Senado já enfiaram um negócio para tirar direito de servidor. Então, estamos na briga aqui na Câmara para não tirar direito de servidor. Então, é sempre assim, ainda é uma cabeça de uma economia liberal, que nós temos que mudar. Eu acho que o mundo já está vendo que tem que mudar isso, não tem condição de ficar. Já está vendo que tem que avançar.
o Brasil ainda tem essa coisa, né, do Paulo Guedes, do ultraneoliberalismo, de estar. Alguns economistas liberais já estão falando que tem que mudar. Então, eu espero que isso sopre com mais força no Congresso Nacional, que a gente possa avançar mais. Não tenho dúvidas que o Congresso está mais avançado que o governo, mas ainda falta dar um empurrão. Ainda falta ter consciência do que é o papel do Estado para proteger as pessoas, né? O Roberto está aqui mandando também uma pergunta dizendo que Bolsonaro estimula a informalidade, o trabalhador não tem para onde correr, senão o governo, e o governo mesmo não está querendo aceitar o projeto nosso. É verdade. O Bolsonaro está mandando as pessoas se virarem, como se fosse nada com ele. Entendeu? Não está entrando protegendo mesmo, porque a cabeça deles é a cabeça de mercado, é a cabeça de tirar direito do trabalhador, de reduzir. Eles não entenderam ainda que a economia, o capitalismo só se mantém pelo trabalho de homens e mulheres, não é pela força do capital ou do mercado. Isso está mostrando a pandemia. O pessoal parou de trabalhar, a economia está caindo, né? Ou tem trabalhador, tem o trabalho humano, ou não tem riqueza, não tem geração de riqueza. E eles insistem em retirar direitos. A Suzy aqui está perguntando até quando nós vamos ser humilhados, agredidos em nossos princípios civilizatórios por essa horda de fascistas, até a gente conseguir criar condições para tirá-los do poder. Não dá para o Bolsonaro continuar. O Bolsonaro fica incentivando o fascismo, né? Agora criaram um grupo de 300, estão querendo fazer como é que é? Fazer as pessoas ter um grupo paramilitar, né? Treinamento paramilitar, uma loucura isso. Quer dizer, então a gente vai ter que trabalhar muito, né? Muito para a gente poder avançar aí. E é verdade, Paulo Porto, eram bons os tempos em que o Executivo era mais avançado que o Congresso, porque esse Congresso é conservador e está conseguindo ser melhor que o Executivo. Uma tristeza, viu? Viu, Gleise, você citou aí o PL 3920, e a gente sabe que tem muito servidor público pelo Brasil dormindo em berço esplêndido, não tem ideia do que está acontecendo ainda com o debate proposto por esse PL. Hoje, alguns deputados, inclusive você, da tua equipe, andaram tentando mobilizar um pessoal para a gravidade do PL 39 para o serviço público, quando se fala, por exemplo, em congelamento até 2022 de salários, sem avanço de carreira, sem reajuste, sem nada. Eu sei que tem uma emenda para retirar esse dispositivo, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre como está o debate, se você acha que isso vai avançar, essa emenda, para retirar isso de lá, esse prejuízo ao servidor público, ou não, se é possível, se não é. Eu acabei de perder uma votação, porque estou aqui, Magrão. Eu vou ter que sair daqui a pouco, que vai entrar uma outra votação nominal. Nós estamos votando os destaques agora, que são exatamente para a gente resguardar o direito dos servidores públicos, não deixar que os direitos sejam retirados, para que a gente possa garantir. Não tem lógica, numa situação de pandemia que nós estamos, que a gente tem que socorrer os estados e municípios, fazer isso retirando direito de servidor, né? O pessoal está na cabeça, os servidores do andar de cima, que nós temos sim, servidor do andar de cima, que é o pessoal do judiciário, da Receita, aí dos status maiores. Mas a maioria dos servidores, gente, é servidor que ganha salário baixo, de médio para baixo. São professores, pessoal que atua na saúde, pessoal que está ajudando o povo, servindo o povo. Então, nós temos que proteger. E agora que está sendo votado lá, então eu vou ter que também ir lá votar daqui a pouquinho mais uma emenda que a gente tem, que é votação nominal. Vota por aqui, mas tem que sair do sistema para eu poder entrar no sistema e votar, né? Paulo, passo para você, então, fazer uma última indagação para a presidenta, para que ela traga esse compromisso urgente. Então, agradecer a Gleice. Gleice, vai nos se apresentar. Não perca seu tempo com a gente aqui. Vai lá votar, porque nós precisamos, fundamentalmente, nesse momento, de representação. Eu queria só, então, te agradecer a Gleice e falar da nossa admiração por ela e pelos nossos companheiros que estão aí na frente, ou seja, estão enfrentando o fascismo, né? A gente acompanha as fake news, a violência que está a política hoje, a negação da democracia da violência e a resistência de gente como a Gleice, Enio Verri, Zeca Dirceu,
companheira Manuela do PCdoB e tantos outros, nos inspira aqui embaixo, nessa ponta da linha, a seguir enfrentando também. Então, eu queria só deixar nosso profundo respeito à deputada Gleice Hoffmann e que siga nos representando tão bem como vocês vêm fazendo nessa onda anticivilizatória aí no Congresso, e conte conosco aqui nessa ponta da linha também, tá bom? Um grande abraço, e a gente compreende plenamente a sua saída nesse momento da nossa entrevista. Abração, Gleice. Obrigado. Gleice, é isso, obrigado. Se você... Está tendo a votação nominal, então eles chamam, passou uma agora, não deu tempo, então eu vou sair aqui para justificar e mostrar que a gente está votando com aquilo que a gente tem convicção. Quero agradecer também o Cirineu, que passou por aqui, fez umas colocações, eu não pude ler e responder. Te agradecer muito também, Paulo Porto, e dizer do carinho que a gente tem por você. Também te admiramos muito, você tem um mandato excepcional aí na Câmara de Cascavel. Aliás, faz um mandato que extrapola Cascavel, né? É conhecido no Paraná, em toda a região oeste. Parabéns, você é um grande lutador. Um orgulho ter você no PT e ser o nosso pré-candidato a prefeito aí, vai ser, com certeza, nós vamos estar juntos nessa caminhada. E agradecer também o Magrão por essa oportunidade, parabenizar, viu, Magrão? Muito legal você está com o canal aí, está fazendo as entrevistas, sendo uma referência também no Paraná, na região oeste, para os nossos internautas, né? Nós precisamos disso, ter voz e ter espaço para que a gente possa fazer o debate e fazer a discussão. Abraço, Moacir, também para você, para todos que nos acompanharam aí, nossa militância, o pessoal que está junto. Obrigada, Suzy, obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. É disso que a gente precisa, é juntar força, fazer o debate com a sociedade e realmente desconstruir esse monstro que tomou conta do Brasil, que acha que é na violência, que é no grito que ele vai, né, vencer as coisas. Não é assim, nós temos que lutar pela democracia e pelo direito do povo. Muito obrigada, viu, gente? Até a próxima. Eu vou sair aqui, vocês continuem aí na conversa. Até a próxima. É isso aí, pessoal. A Gleice tinha uma agenda apertada hoje, nos concedeu uns 40 minutos do seu tempo, uma votação muito importante, que é a SPL 3920, que deu tempo da gente arranhar aqui um debate, e ela precisou sair. Mas a gente tinha um montão de perguntas, né, Paulo? Um montão de perguntas, um montão de questionamento para fazer. Não tenha dúvida. Que infelizmente não deu, mas a gente vai tentar trazê-la outras vezes com mais tempo para a gente falar. Eu queria discutir a eleição 2020. Sim. Uma das minhas perguntas. Isso, eu queria discutir, por exemplo, perspectiva para a saída da pandemia, né? Enfim, tá bom. Quero agradecer o pessoal que está comentando aqui, está firme, veio para assistir a live, apresentar o canal para quem não conhecia. Fecha o chat, quem está lá no chat, no YouTube, fecha o chat, quem está no notebook não precisa, mas quem está no celular, fecha o chat, vai lá, tem o botão se inscrever, se inscreva no canal para a gente ter mais gente, para a gente fazer esses debates aqui, a gente fala do montão de coisa, todos pertinentes de interesse da classe trabalhadora, todos, a gente não joga água fora da bacia aqui, que não de assunto que não interessa. Paulo, vamos lá, passo para você, vamos trocando uma ideia que dá pelo menos uns 50 minutos de live. Então, uma das questões que eu iria fazer para a Gleice Hoffmann, que claro que não é a pauta agora, o foco não é agora nós temos que unir todas as forças democráticas, progressistas, de centro, inclusive, para combater a pandemia e salvar a saúde do povo brasileiro e salvar quem puder salvar. E salvar do Covid-19 e do vírus que se instalou em Brasília, que é o Bolsonaro, nessa perspectiva genocida, como aqui já foi falado, e anticivilizatória, né? Nós estamos assistindo esses descalabros um atrás do outro. Mas uma das perguntas que eu faria, eu jogo para a gente debater, também com o Magrão, para a gente pensar e quem está nos ouvindo, é que, independente, ou seja, da pandemia, a pandemia vai passar. Passar que eu falo, o pico dela vai passar. Nós já sabemos que essa pandemia ela veio para ficar e nós vamos ter que mudar nossos hábitos, nosso jeito de ser para poder conviver com ela. Mas o pico dela, ou seja, essa curva mais acentuada, uma hora vamos superar. Espero que melhor do que pior, né? Mas infelizmente o governo federal não vem ajudando nesse sentido. A pergunta que eu faria, e que eu já faço ao Magrão,
para a gente pensar conjuntamente, para os companheiros que estão nos assistindo nessa live, as eleições municipais acontecerão provavelmente ou final desse ano, ou no máximo, talvez no ano que vem, mas acontecerão. Quais serão os grandes desafios para os próximos gestores municipais? Porque nós vamos pegar um mundo diferente, uma economia diferente e demandas diferentes. E no momento em que nós vamos precisar mais do que nunca de estados fortes, municípios fortalecidos e políticas públicas fortalecidas. E na contramão de uma queda abrupta de arrecadação. Ou seja, então serão anos muito difíceis e que nós vamos ter muita clareza do que fazer, e em especial, ou seja, apesar de tudo, ter que rever talvez essa concepção de Estado para fortalecer o próprio Estado, né? Volto a dizer que eu falei anteriormente, se nós tivéssemos hoje um governo de esquerda, se nós tivéssemos, oxalá, tivesse dado certo, elegeu o Haddad, nós teríamos agora, a gente estaria tendo outro nível de debate, como a Argentina está tendo hoje. Hoje o Alberto Fernandes está com quase 90% de aprovação e está pautando coisas que seriam impossíveis pautar o ano passado na Argentina, como, por exemplo, taxação de fortunas, como, por exemplo, auditoria da dívida pública, que são bandeiras nossas, né? Caso nós tivéssemos hoje no Executivo, não tenho dúvida que seriam as grandes pautas do... Muito complicado, viu, esse desenho que você apresenta aí. Acho que a pandemia é um ingrediente a mais o debate. Antes, quero mandar um abraço para o amigo Rogério Nitablian, do canal do Rogério Nitablian. Um abraço, amigo, gratidão pelos 21 mil. O cara também está nessa batalha aí de conseguir aumentar o canal dele, então é um cara bastante generoso, me recebeu no canal dele de portas e braços abertos. Saudações, Rogério. Sabe que estamos à disposição. Mas voltando ao raciocínio, eu acho assim que a pandemia é um ingrediente para esse ano, por curto prazo, mas a gente tem um ingrediente do Estado adotado por esse governo que está posto também, né? Então, a gente já vinha numa escalada de crise econômica grave, né, por conta das decisões políticas tomadas, das concepções sociopolítico-econômicas dessa turma que está aí. A pandemia veio para agravar aquilo que já estava posto, na minha avaliação. Então, vamos tirar a pandemia do debate, vamos deixar só a escalada do ultraneoliberalismo proposto pelo Guedes. Nós teríamos aí, para os próximos gestores, desafios enormes. A queda de arrecadação seria, igualmente não diria, mas teríamos um problema sério com queda de arrecadação. Então, acho que os gestores daqui para frente, para além da preocupação com a saúde específica, porque enquanto não tiver uma vacina para o coronavírus, para a Covid-19, nós não vamos ter o normal de antes. Vai ser um novo normal, né? E até isso acontecer, os gestores vão ter que se virar nos 30. Eu já li alguma coisa, Paulo, que dá conta de um empobrecimento da população brasileira para os próximos anos, a níveis assim de 30 anos atrás, né? Então, assim, a gente não dá para a gente fazer prognóstico, né? Prognóstico é futurologismo, né? Mas eu fico bastante preocupado, eu ando bem cético com a saída dessa crise, se é que a gente vai dar conta de sair a partir de onde a gente parou. Isso eu acho que não está posto. Acredito que é mais ou menos por aí. E essa questão da vacina, né? Todas as pessoas, as pessoas que a gente tem lido, pelo menos, porque agora, em momento de pandemia, todo mundo virou especialista, né? A gente começa a dar uns pitacos sem muita base no mundo científico, né? A gente tem que ler mais, aprender um pouco mais com os cientistas, com quem vem pesquisando. Parece um pouco que todo mundo virou meio técnico de futebol, né? Todo mundo tem um palpite a respeito da pandemia, e claro que a maioria deles são palpites sem nenhuma base científica. Mas o que a gente tem lido, eu tenho lido particularmente, nas revistas mais especializadas, as pessoas que pesquisam realmente a questão, estão pesquisando essa pandemia, é que uma vacina, de maneira mais segura, no mínimo 2 anos. Né? Se tudo correr bem, se a gente conseguir acertar, se as pesquisas avançarem, tendo uma vacina para ser popularizada e ser massificada, que não adianta ter a vacina, você tem que criar 2, 3 bilhões de doses dessa vacina, né? Então, se tudo correr muito bem, se a gente acertar, se a pesquisa avançar, 2 anos e pouco para ter uma vacina minimamente eficaz. Então, nós temos 2 anos no mínimo de convivência com essa pandemia. E tem coisas que eu acho que a gente tem que começar a entender um pouco mais.
que lamentavelmente o Brasil não está nesse circuito, né? Em nível internacional, os países na Europa, na Ásia, já entenderam que a pandemia é um fenômeno global, não é um problema de um país ou outro. E a ação tem que ser global, ou seja, a ação tem que ser de maneira coordenada globalmente e internacionalmente. Isso pode criar um novo conceito de cooperação internacional, pode criar um novo conceito de Estado internacional, porque nós vamos ter que lidar com isso pelo menos 2 anos, né? Lamentavelmente, o Brasil, por estar sendo presidido por um criminoso, por um genocida, por uma pessoa mal intencionada e tosca, que é o Bolsonaro, nós estamos fora desse circuito, desse grande debate internacional. Mas a gente vem vendo e lendo coisas muito interessantes da Holanda, coisas interessantes da Alemanha, coisas muito interessantes da China, nessa perspectiva de que é necessário uma nova concepção de colaboração desses países todos para dar conta da pandemia, que não é um fenômeno da China ou do Brasil, dos Estados Unidos, é um fenômeno mundial e se combate de maneira mundial e de maneira cooperada, né? E aí nós vamos ter um debate novo para pensar que tipo de Estado nós teremos. Essa pergunta, inclusive, eu queria fazer com a Gleice Hoffmann, que eu acho que é um debate que nós vamos ter que fazer, ou seja, que mundo vai se revelar após essa pandemia daqui um ano e pouco, né? Até se ter uma vacina. Agora, uma pena que o Brasil, devido ao nosso governo tosco, nossa diplomacia anã, nós estamos completamente alijados desse debate. E eu fico imaginando, dá uma dor no coração, né? Imaginando um Celso Amorim, por exemplo, nesse momento político, quer dizer, o arraso que ele ia fazer em nível internacional. E, ao mesmo tempo, dói na gente pensar, Magrão, já vou te passar a palavra, é que nós tivemos 13 anos de governos progressistas, né? Então, governos petistas. Nesses anos, nós conseguimos tirar 30 e poucos milhões de pessoas da miséria. E conseguimos chegar à pobreza, mas tiramos a miséria. As pessoas passaram a poder comer minimamente. E, em 4 anos, nós estamos retroagindo tudo. Como que essa rede de proteção é frágil, né? Como que nós avançamos, ao mesmo tempo, avançamos tanto em 14 anos, mas historicamente tão pouco. Até porque o Brasil é um país que tem 500 anos, 300 anos de escravidão, né? A coisa mais abjeta do mundo é a escravidão. E a gente olha e vê o quanto nós vamos ter, como diria Chico Buarque, navegar para poder se aprumar um pouco mais. Mas é isso, algumas reflexões, passo aí a palavra ao Magrão. Então, como é que ele pensa esse mundo pós-pandemia? Ontem, inclusive, estava numa live lá no canal do Rogério Anitablian, tinha um pessoal de um outro canal, do Vozes Latinas, e lá a gente estava falando sobre politização da sociedade, né, de como, e aí passa, né, essa reação, ou porquê que a gente perde tanto em tão pouco tempo, para mim, passa exatamente por esse aspecto, que a gente não tem uma população politizada, a nossa população ela é calada, ela é sufocada ao longo do tempo, né? Enfim, aí um dos meninos do Vozes Latinas, o Murilo, ele cita o caso argentino, que você citou agora há pouco. A população reagiu lá em 4 anos, a população Sim. reagiu. Porque a população não sei se quanto, mas é mais politizada que a população brasileira. Né? Então, eu acho que isso é um fator preponderante para o fato da gente custar tanto para avançar em direitos e para o fato de a gente perder tão rápido aquilo que a gente demorou tanto para conquistar. Porque a população não tem consciência de absolutamente nada. Você fala, por exemplo, se você chegar na escola hoje, né, se a escola tivesse aberta, se você chegasse na escola para dar um recado do sindicato, dissesse, está sendo votado o PL 3920, que vai congelar o seu salário até 2022, nós vamos fazer uma greve agora. Nós vamos tomar pau, vamos tomar pedrada lá. Então, eu acho que isso é um problema que a gente também precisa refletir sobre, porque a gente não dá conta, né? A gente não dá conta, no tempo curto de vida que a gente tem, 80, 90 anos, de imaginar o tamanho do esmagamento que foi ocasionado no seio da sociedade brasileira ao longo de 380 anos de escravidão. Mais 100 e poucos anos de uma república golpista. A gente olha para a história da república, é golpe dentro do golpe, dentro do golpe, dentro do golpe, o tempo todo. A população teve voz quando? No curto espaço
de governo progressista do Partido dos Trabalhadores. Gostem ou não gostem. Gostem ou não gostem. Aí eu acho que o PT erra, né, de não ter avançado nessas políticas, né, de não ter avançado na reforma da mídia, de não ter avançado na tributação das grandes fortunas, que você bem cita, e por aí vai, né? Mas é assim, vamos que vamos. Antes de devolver para você, Paulo, eu quero convidar o pessoal, logo mais, daqui a pouco, às 21h, você está convidado também, nós vamos fazer um debate aqui com o professor doutor Luciano Costa, ou Souza Costa. Isso aí. Nós vamos falar sobre cadê? Deixa eu achar aqui o tema. O capital financeiro, sobre a atual fase do capitalismo. Esse vai ser o debate. Ele propôs uma fala bem didática, bem legal, para a gente ir quebrando alguns conceitos, alguma coisa que não está, que é pouco entendida na sociedade. A gente vai fazer um debate bacana às 21h, fica todo mundo convidado para a gente trocar essa ideia sobre a atual fase do capitalismo no Brasil e no mundo. Devolvo para tu, Paulo. Eu queria só reforçar esse convite, né? O Luciano é companheiro nosso da UniOeste, professor que trabalha com a gente no campus de Cascavel, professor do curso de Economia, e é um economista de filiação marxista, que é raro ser professores do campo progressista nos cursos de Economia. E é um companheiro do nosso sindicato, dos professores da UniOeste, a do UniOeste, e é alguém muito ativo nesses debates. Eu creio que eu queria só fortalecer o convite, que é um debate imperdível com o Luciano, que é alguém que nós temos que ouvir, né? E trazê-lo mais para esses debates, ampliar, compartilhar, né? É necessário nós trazermos intelectuais ligados à economia do nosso campo para poder se contrapor essas bobagens liberais e neoliberais e ultraliberais que nós estamos tendo no governo Bolsonaro, né? Que é algo que nós temos que combater sempre. Eu queria novamente agradecer os companheiros que estão aqui na live, né? Em especial os companheiros de Cascavel, da região oeste. O Clemir, o Pajé entrou agora, Paulo e Magrão, parabéns. O Everton está em Floripa, então um abraço a todos vocês. E a gente segue, né? Então, nesse debate, lembrando, algumas pessoas estão perguntando, que a Gleice Hoffmann saiu por um motivo muito que a gente entende, a gente respeita, e que bom que ela saiu a tempo, né? Porque estão tendo as votações no Congresso Nacional, e ela saiu para nos representar no sentido de tentar garantir o mínimo de políticas, quer dizer, o mínimo de perdas para os trabalhadores em nível nacional. E eu queria aproveitar e pegar um pouco a fala do Magrão, desse negacionismo da política que a gente vive hoje, né? Tem a ver com as fake news também. Eu estava lendo uma reportagem agora recente que 82% das fake news hoje das redes sociais do Brasil são feitas por robôs do Bolsonaro. Claro que ele tem muito a ver com isso, né, com essa despolitização. Mas a vitória do Bolsonaro também é a vitória da negação da política e da despolitização. E quando você abre mão da política e você aposta na despolitização, não há outro caminho a não ser a barbárie e o fascismo, que é o que a gente tem visto hoje. E um dos papéis nossos, que é um papel muito difícil, é de estar resgatando esse debate da política, né? De fortalecer a luta política, fortalecer a democracia, ainda que as pessoas às vezes não queiram ouvir. Em especial, ainda que sejam companheiros de trabalho, como, por exemplo, professores da rede municipal, da rede estadual, né? Mas nós vamos ter que, nesse momento histórico, o papel que nos cabe é voltar a ter essa interlocução, em especial com essas pessoas que a gente consegue, então, conseguir debater, para trazê-los para o debate político, na perspectiva de que fora da política nós não temos outra saída. Então, a não ser o autoritarismo pregado pelo atual presidente, que inclusive tem falado em fechar Congresso, fechar STF. Eu acho que o papel da esquerda hoje é uma luta incansável pela democracia, uma luta muito difícil, em especial porque os poderes estão todos partidarizados, em especial o poder judiciário, né? Partidarizado, é um Congresso dificílimo, é um executivo golpista. Agora, nesse espaço, nós vamos ter que, enquanto campo progressista, sindicatos, partidos de esquerda, movimentos sociais, aí eu cito como exemplo o MST, que vem fazendo um trabalho espetacular nessa conjuntura, é dialogar com as pessoas e ganharem essas pessoas para esse debate. Porque a nossa derrota será a vitória do fascismo. Não há outra alternativa hoje no Brasil. Hoje nós temos dois projetos muito claros. É uma democracia representativa clássica, que nós não estamos nem tentando avançar mais do que isso, e o fascismo dado
pelo Bolsonaro. E o papel do campo progressista é defender a democracia nesses duros tempos dessa onda anticivilizatória. Muito bem, Paulo. A Maritê do Conexão Petista mandou uma pergunta aqui que você basicamente refletiu sobre a questão dela, né? Onde a esquerda entrará para reverter esse processo? É uma pergunta de difícil resposta, né, Paulo? Porque se nós tivéssemos, nós não teríamos perdido a eleição ano passado, que era ano retrasado, nós estaríamos numa ofensiva. Mas eu acho que então a pergunta que ela coloca é fundamental, é a pergunta que tem que se fazer todos os dias, né? Como é que a gente, dentro desse espaço que sobra, que não é, quer dizer, que não é pouco também, a gente se movimenta no sentido de fortalecer o campo democrático e assim, se entrincheirar contra essa onda fascista que vem vindo e com a tolerância dos poderes constituídos, né? Só para apimentar, alguém já falou aqui, esse acampamento dos 300 em frente ao Planalto, onde as pessoas falam claramente em organizar um grupo paramilitar para defender um golpe de Estado. Nós estamos lidando com isso. Então, claro que é uma alusão aos 300, né, de Esparta, ninguém tem dúvida disso, mas é a perspectiva de você criar um grupo paramilitar de caráter fascista acampado em frente ao Congresso, onde as pessoas falam que querem exterminar a esquerda brasileira e ninguém é preso. Ou seja, isso nos preocupa muito, né? Então, até onde essa escalada vai? E eu não tenho dúvida, Magrão, acho que todo mundo está nos assistindo, que o ovo da serpente já foi chocado há algum tempo. Com certeza, Paulo, com certeza. A eleição do Bolsonaro tem nos provado isso todo dia com sabor muito amargo. Pessoal, batemos o nosso teto. Ter o pessoal entrando agora. O Gil, saudações para todo mundo que está entrando. Mas a gente tem uma live logo mais, a gente vai falar com o doutor Luciano, com o professor Luciano, sobre a atual fase do capitalismo. Fica todo mundo convidado. A gente trouxe a Gleise hoje aqui, ela conseguiu uma brecha na agenda dela, muito importante. A gente queria fazer milhares de perguntas, questionar muitas coisas. Fizemos o que foi possível com o tempo que ela nos concedeu, né, Paulo? Então, agradecer todo mundo que participou, que parou um pouquinho sua rotina para assistir, para nos ouvir, se inscrever no canal. Agradecer você, Paulo, que desde quando eu marquei com ela, já te avisei, você já se prontificou também de participar. Muito importante. Uma hora dessa, a gente vai bolar aqui uma live especificamente para falar de eleição e organização partidária. Beleza? Topa ou não? Claro. Para você fazer suas considerações, Paulo. Então, apenas boa noite para todo mundo, agradecer quem participou, agradecer em especial a deputada Gleice Hoffmann, que ela conseguiu achar um tempo entre as votações para conversar com a gente, mas de maneira mais contundente, Magrão, agradecer você pelo convite e pelo esforço que você faz e que a gente e que nos inspira muito, né? E que é um esforço necessário e tem dado frutos muito, muito bons, que é de estar rompendo o cerco midiático e ocupando todos os canais, todos os espaços possíveis para que a gente possa impor, possa levar o nosso debate democrático, o nosso debate em defesa do trabalhador, das nossas bandeiras históricas. Então, eu queria agradecer o convite, em especial a você, Magrão, por estar insistindo e com muito êxito no canal Inteligência Acima da Mídia e que tem nos ensinado muito a partir da palavra resistência. Obrigado, Magrão, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Então é isso, pessoal. A live sobre a atual fase do capitalismo é às 21 horas com o professor Luciano, beleza? Espero todo mundo lá para a gente fazer aquele bate-papo gostoso que a gente faz aqui, sem aquele jornalistiquez, porque aqui não tem nenhum jornalista, beleza? Valeu, gente. Abraço, valeu, Paulo. Até mais. Vamos